Bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a semana 5 da disciplina de Pesquisa para o Ensino de Química. A gente já vem, então, ao longo das semanas, discutindo alguns momentos importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa científica voltada para o ensino de Química, objetivando trazer contribuições para o ensino. Vocês, a essa altura do campeonato, já selecionaram qual é a temática que vocês iriam desenvolver o seu projeto, já definiram que tipo de abordagem vocês vão fazer, se é qualitativo, quantitativo ou mista, já definiram também em função dos seus objetivos, se ela é qualitativa, descritiva, explicativa ou exploratória. E também, na aula passada, vocês já tiveram condições de pensar a respeito, em função da natureza do procedimento que ia ser desenvolvido, qual era o tipo de pesquisa: bibliográfica, estudo de caso, experimental, levantamento, pesquisa de campo e tudo mais. Agora, a gente precisa definir quais são os instrumentos mais adequados para cada um desses tipos de pesquisa, para você ter melhores coletas de dados. Em função dos seus dados, você vai construir os seus resultados, chegando ou não a responder os seus objetivos e as suas definições, né? As suas hipóteses que foram definidas, na verdade. Então aqui, nessa semana, a gente vai discutir um pouquinho os principais instrumentos de coleta de dados. Principais porque tem uma série de instrumentos que a gente pode coletar dados e vocês vão ver quais seriam os mais adequados, né? Então a gente não vai esgotar também todo esse assunto. É muito importante deixar claro que, em função dos instrumentos que você escolheu para coletar os seus dados, vai garantir a qualidade da sua pesquisa. Então, se você quer entender um determinado fenômeno, não dá para você usar um instrumento que não te dá aquela resposta, ou seja, a escolha do instrumento para coletar as informações, ela precisa estar muito relacionada com o objetivo, né, geral e específico que você estabeleceu no seu projeto, em função do levantamento bibliográfico que você desenvolveu. Um outro aspecto que é muito importante é que não basta realizar talvez uma única coleta, um único instrumento, e a partir daqueles resultados, daqueles dados, você cravar um resultado dizendo: os alunos aprendem dessa maneira. Bom, pode ser que no decorrer daquela atividade, daquele fenômeno, daquela situação de ensino, daquela prática, aconteceu alguma coisa e aquela sua coleta, ela foi viciada, ela não foi verdadeira, não foi autêntica. Então, quando você tem mais de um instrumento de coleta ou mais de uma fonte de dados, que a gente vai usar o termo de triangulação, ou seja, eu posso cruzar essas informações. Então, eu desenvolvi uma atividade lá na sala de aula e os alunos fizeram suas produções escritas ou na forma de desenhos pictóricas. Eu posso analisar essas produções dos alunos como documentos, né, que eles produziram ali para poder entender, analisar o conteúdo, analisar a linguagem, analisar os desenhos que eles fizeram. Mas pode ser que só por essa atividade ou só por essa fonte de informação eu não consiga ter clareza de como eu consegui ensinar ou não, por exemplo, isomeria para aquela atividade desenvolvida. Então eu preciso de uma outra fonte de dados. Eu posso, na verdade, fazer um registro audiovisual daquela aula, fazer um registro só de áudio daquela aula. Eu posso pegar alguns desses alunos e fazer uma entrevista. Eu posso pegar esses alunos e reuni-los em grupo para fazer uma discussão para ter uma melhor interpretação. Quando eu tenho mais de uma fonte de dados, eu consigo então cruzar esses dados e perceber se aquele primeiro estava consistente ou não, se teve uma brecha ou alguma coisa que ele não foi possível de ser captado por aquele instrumento e o segundo complementa. Então, quando eu uso a triangulação, ou seja, diferentes abordagens metodológicas, eu consigo talvez dar mais respaldo para a qualidade do meu resultado, que depois vai subsidiar a minha conclusão no final, né, tentando responder a minha pergunta inicial ou quais eram os objetivos da minha pesquisa. Uma dos instrumentos mais simples ou mais direto, né, que eu tenho para coletar as informações é a observação. É o instrumento de coleta assim, mais óbvio e de maior rapidez para conseguir obter essas informações. A questão é que aquilo que eu estou observando, eu vou anotar no meu diário de campo, né, no meu diário acompanhando a pesquisa, e pode ser que alguma informação passe, pode ser que alguma informação
eu esqueça de registrar em função daquilo que está acontecendo. Principalmente quando o professor que está fazendo observação, quer dizer, o pesquisador também é o professor. Mas também, além dessa questão da observação, eu posso fazer uma observação que pode ser uma observação sistemática ou uma observação assistemática, aleatória. Eu entro lá e fico vendo o que está acontecendo para tentar captar ou alguma coisa que esteja influenciando ou não aquela situação, aquele fenômeno. Ou pode ser sistematizada já. Eu já vou com o olhar direcionado para aquilo que eu quero observar. Tem vantagens e desvantagens. Às vezes eu vou pegar alguma informação, se ela estiver muito fechada, às vezes vai passar uma informação despercebida que eu não tinha previsto inicialmente. Então ela pode ser sistemática ou assistemática. Uma outra questão é que, dependendo da maneira como isso for conduzida, a sua entrada na sala de aula para observar o que está acontecendo, vocês já devem ter vivenciado isso no estágio, já causa um tumulto na sala de aula. Já fica aqueles alunos que olham mais para você, estagiário, do que lá para aquilo que está acontecendo na frente com o professor. Tem aqueles alunos que já não participam mais porque não falam na frente do estagiário e fica com vergonha. Tem aqueles alunos que ficam tentando chamar atenção. Então acaba influenciando. Então precisa se pensar em como proceder com esse tipo de atividade para obter talvez as suas melhores informações. Uma outra coisa, uma outra questão em relação à observação é que você pode participar da atividade, como eu falei, professor, quer dizer, o pesquisador está desenvolvendo também aquela atividade, ou não, você é um mero espectador. Senta lá no cantinho e fica. Por isso que hoje tem aumentado o número de pessoas que utilizam a câmera para fazer o registro audiovisual, que vai te ajudar depois na observação daquelas informações que estavam acontecendo. De repente você se distraiu e perdeu algum acontecimento que poderia ser importante para entender o decorrer das atividades que foram desenvolvidas. Além disso, você tem uma outra questão que pode influenciar nos seus resultados, ou seja, se você tem um olhar já muito direcionado, pode ser que você assuma um ponto de vista, que é o seu ponto de vista, e não se coloca no lugar daquelas pessoas que estão desenvolvendo a ação. Então isso já vai enviesar a sua observação. E aí você não vai olhar da maneira mais isenta, mas já enviesado. Então isso vai influenciar na sua coleta de dados, né? Além da observação, um outro instrumento que é muito útil é a própria entrevista. Então, por que a entrevista tem essa vantagem? Porque a gente já vai direto, né, na pessoa que vai ser entrevistada, na pessoa que está sendo estudada, que está sendo investigada. A gente consegue uma série de informações. Por um lado, ela tem um aspecto positivo, que a gente consegue entrevistar pessoas que não conseguiriam, por exemplo, pessoas não alfabetizadas, que se você tivesse um instrumento que ele tivesse que escrever, ele teria dificuldade de fazer isso. Ou quando você está fazendo, por exemplo, pesquisa com crianças que ainda não dominam a escrita, né? Ou quando você está trabalhando com um público que começa a falsear as respostas. Então, na entrevista, você consegue obter esse tipo de informação. Mas a entrevista ela pode também ser organizada de diferentes maneiras. Pode ser uma entrevista estruturada, que eu tenho determinadas perguntas que já foram pré-estabelecidas e a ordem que essas perguntas precisam ser feitas. Além da entrevista estruturada, eu posso ter a não estruturada, que é como se fosse uma conversa informal, então a gente vai conversar a respeito do assunto e com isso eu consigo, em função da resposta que ele me dá, perguntar outras coisas que em uma entrevista estruturada, como já está tudo pensado e tem uma sequência lógica para poder fazer aquelas perguntas, eu não poderia explorar esses outros elementos que ele vai me dar de resposta e talvez eu possa reconduzir a minha entrevista em função daquilo que ele está respondendo, né? Então tem uma diferença quando ela é estruturada e quando ela não é estruturada. E eu posso optar por uma terceira solução, que seria a semi-estruturada, ou seja, eu tenho um roteiro pré-estabelecido, eu tenho uma organização, mas em função da resposta que ele me der, por exemplo, para a primeira pergunta, eu posso modificar a segunda, eu posso fazer uma pergunta que não estava prevista, eu posso estender e trabalhar com quase uma certa informalidade para tentar extrair mais informações possíveis. Então a entrevista eu posso trabalhar ela de diferentes maneiras. A gente já falou, acabou sintetizando aqui, que ela vai poder ser, então, estruturada, não estruturada ou mista, também conhecida como semi-estruturada.
Repito, vantagem é tentar desenvolver a empatia com o seu entrevistado para conseguir o maior número de informação. Então não dá para você chegar lá para fazer uma entrevista, chegar, oi, tudo bem, então a gente vai participar. Como você entende, quais suas dificuldades para aprender determinado conteúdo? Bom, talvez ele fique acanhado, porque ele sabe, né, na posição, por exemplo, de um aluno, ele sabe que talvez essa informação vai chegar para o professor não vai se sentir à vontade, vai ficar chateado. Então, pode acontecer, né, um mascaramento das respostas. Ou você vai perguntar para os professores a respeito da gestão da escola. Você está perguntando diretamente a respeito da ação ou atuação do superior imediato dele, do diretor da equipe de gestão. Então também ele vai ficar acanhado em te dar as respostas. Ou, em função das suas perguntas da entrevista, você acaba induzindo o tipo de resposta que você quer, né? Então precisa ser muito bem elaborado esse roteiro dessa entrevista e pensado que essas perguntas da entrevista, elas precisam tentar responder a pergunta e atingir os objetivos que você tinha. Bom, além da entrevista, eu posso usar o questionário. A gente já chamou a atenção que se eu tiver um público, por exemplo, que não é alfabetizado, que tem dificuldade na escrita, dificilmente eu vou conseguir extrair informações dele acerca do questionário. A segunda questão é que, dependendo de como essas perguntas são feitas, se for muito longo ou não, você vai perceber que as pessoas acabam não respondendo. É uma pergunta um pouco mais complexa. Sim, não. Bom, um sim e um não te ajuda a entender o como e o porquê, né? Então, esses questionários também podem ser questionários de perguntas fechadas, de perguntas abertas, de perguntas na forma de escala, do tipo Likert, de opções qualitativas, você tem situações para ele escolher uma ou outra. Então, o questionário também na aplicação vai depender de como isso vai ser conduzido. Bom, tem uma vantagem de ser anônimo, diferente da entrevista que eu estou na frente, né, do entrevistado, fazendo essa pergunta e ele pode se sentir inibido e me dar resposta, ou falsear a resposta para me agradar, né, ou para não se comprometer. No caso do questionário, é anônimo. Então ele vai poder se sentir livremente para poder dizer aquilo que de fato ele pensa. Vai depender do tipo de amostra. Eu vou fazer questionário impresso ou eu vou usar, por exemplo, agora a possibilidade de fazer questionários online. Então eu posso aumentar o número de respostas, o número da minha amostra absurdamente. Por outro lado, quando eu levo em consideração os questionários, nem sempre a minha taxa de devolução é a mesma da taxa de questionários que eu entreguei. Muitas vezes é muito abaixo da metade, principalmente quando é online ou quando é impresso. Então nem todo mundo encontra tempo para fazer aquilo. Então, em função do tipo de pesquisa que eu preciso também tomar uma decisão. Uma outra opção metodológica aqui de instrumento para coletar dados poderia ser o grupo focal. No grupo focal, o que ele é? Ele é um grupo menor, restrito, de pessoas, por exemplo, de estudantes, que eu vou reuni-los para a gente conversar a respeito do que eu gostaria de obter de informações. Então vai ter um papel do moderador, que pode ser esse pesquisador, ou o pesquisador pode ser um espectador, mas tem ali o moderador, às vezes pode ser o professor, que vai estimular e animar o grupo para que eles falem a respeito daquilo. É uma maneira de obter dados qualitativamente, né? Então é muito importante que eu consiga descontrair o grupo para que eles falem à vontade. Por outro lado, eu preciso tomar cuidado, que eu posso ter neste grupo focal, e ele precisaria ser o mais representativo possível, né, daquela turma que eu estou fazendo, então, essa entrevista, mas não individual, agora em grupo. Individual talvez iniba, no grupo ele se sinta mais à vontade e protegido com os outros participantes. Mas eu posso ter alguns participantes que falam demais, ou posso ter alguns participantes que não falam. Então, o papel do moderador no grupo, ele é fundamental para conseguir obter essas informações. E em função do que eles forem falando, você vai conduzindo essa discussão dentro do grupo. Mas isso se diferencia um pouco daquela entrevista individual. Novamente, tem vantagens, mas também tem desvantagens. Uma outra fonte de dado muito importante que poderia ser são as fichas de atividade. Então eu faço lá não só a avaliação, né, que é o resultado final, mas as fichas que ele completa com atividade,
as representações que ele faz daquilo que está sendo estudado. Então a gente está falando, por exemplo, de uma atividade experimental que tem produção de gases, tem mudança de estado da matéria. Então eu posso pedir para ele desenhar a maneira como ele acha que aquilo está acontecendo e através dessas representações, desses desenhos, eu uso isso como informação também. Então eu tenho uma série de instrumentos que eu vou escolhê-los em função do tipo de pesquisa, do procedimento que eu tenho, né? Então, se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu não preciso fazer entrevista. Eu tenho que tomar cuidado com o critério e a qualidade, a credibilidade e reputação das fontes de informação que eu vou analisar. Se eu for fazer documental, depende se é de arquivo, de produção dos alunos, se é de documentos originais. Se eu for fazer em relação a uma nova prática de ensino, talvez a entrevista seja importante para entender como é que o aluno se sentiu realizando aquela atividade e de que forma, realizando aquela atividade ou usando aquele recurso, ele se sentiu auxiliado ou aquilo fez com que ele tivesse o melhor entendimento. Então vai depender do número da amostra, de qual é o objetivo, de qual é a intenção que eu tenho. E, obviamente, que depois que seus dados estão todos coletados, eu preciso partir para a análise dos dados, né? Então, se a gente estiver considerando a perspectiva da triangulação, eu tenho que pensar na minha análise de dados para levar os diferentes instrumentos, as diferentes fontes de informação para ir cruzando essas informações. Tem diferentes técnicas para fazer a análise desses dados, mas se você fizer um levantamento nas produções, principalmente dos artigos, e dos trabalhos apresentados em eventos, você vai perceber que a análise de conteúdo ela é uma das técnicas mais utilizadas. Então, analisar e interpretar são dois processos muito fundamentais. E a análise de conteúdo, além da análise do discurso, mas o discurso é mais na fala ou ali na escrita dele, né? Ou a fala quando é transcrita. A análise de conteúdo poderia ser as representações, poderia ser as produções, as fichas de avaliações, o registro audiovisual. E a análise de conteúdo é um dos métodos mais presentes nesses trabalhos, nos artigos e nos eventos. Essa fase é a fase de você dar sentido e dar significado para aqueles dados, construindo o seu resultado. A partir disso, você consegue pegar os seus resultados e dialogar com aquele levantamento da literatura, a revisão da literatura e levantamento bibliográfico que você realizou, com outros trabalhos que tiveram resultados similares, para você ver qual é a contribuição do seu trabalho e como ele dialoga com esses. Então aqui a gente já consegue mais ou menos fechar um pouco esse ciclo de definir como que coleta, como que analisa os trabalhos. A próxima etapa seria então a conclusão, mas isso a gente vai discutir então mais para frente. Então a sugestão é que vocês entrem no ambiente, complementem a aula com a leitura dos textos, para vocês agora poderem escolher quais são os instrumentos que se adequam para o seu objetivo, para o seu tema, no projeto que você vai propor. Lembre-se, já estamos na 5ª semana, você já deve estar concluindo o seu projeto de pesquisa. A gente se vê na próxima aula.